A única maneira de Deus mostrar que Ele está no controle, Ele é tremendo. Na verdade, Deus nunca perdeu o controle. É mostrando para você que existem situações que você não pode controlar. Eu vejo algumas pessoas dizendo: olha, Deus toma o controle disso. Mas Deus fala: mas desde o início já toma o controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle de nada. Somos nós que perdemos o controle. Deus não perde o controle. E quando nós chegamos numa situação que nós não podemos controlar, é aí onde Deus ele entra com a sua capacidade, com o seu espírito, e nos ensina como nós devemos fazer, como nós devemos nos colocarmos diante de uma situação desfavorável. Aqui a palavra está dizendo que Jesus ele começa a responder a respeito de um homem que havia semeado a boa semente, mas ali o maligno ele foi lá e também semeou o joio no meio da boa semente. O joio ele significa a semente ruim, a semente mal. Aqui Jesus ele começa a dizer que a boa semente, aquele que semeia a boa semente é Ele. Eu sou aquele que semeia a boa semente. O campo é o mundo. Aqui ele está fazendo uma comparação, algo natural e algo espiritual. E ele diz mais: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, que somos nós somos a boa semente, e o joio são os filhos do maligno. Então diz assim, um parágrafo, irmão, vamos interagir hoje aqui. Vira para o lado ali e fala assim: você é a boa semente. Glória a Deus. Nós somos a boa semente. Amém? Eu quero falar aqui acerca dos discípulos. Fiz aqui um texto para mim poder acompanhar aqui. E o Senhor vai falando, e é algo assim, é algo lindo que Deus faz quando Ele vai falando conosco. A gente quer anotar tudo, só que as folhas não dão conta não. A gente tem que anotar na mente, no coração, e pedir para o Espírito Santo guardar isso na tábua. Aqui vai falar a respeito, eu vou entrar nessa parte, que nós somos a boa semente, nós somos a semente de qualidade do Senhor. E aqui eu vou falar a respeito do chamado dos seus discípulos. Nós também somos discípulos de Cristo. Nós somos pessoas inexperientes. Por mais que eu estude teologia, faça uma faculdade graduada, mas se eu conhecer a letra e não conhecer aquilo que revela a profundidade do que está aqui, eu só tenho técnicas de oratória, técnicas de palavras bonitas que vai talvez te dar uma direção, vai mexer com o seu ego, com o seu intelecto. Mas a palavra de Deus ela não mexe com o ego, ela não mexe com o intelecto, ela trabalha no nosso espírito, trabalha na nossa alma, ela vai além da compreensão intelectual. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Se hoje eu ministrar isso, amanhã eu ministrar o mesmo texto, vai ser diferente, porque é assim que Deus faz. Cada dia é uma colheita diferente. É interessante como a palavra de Deus ela tem esse poder, essa magnificência de nos ensinar, nos dar a sabedoria, até mesmo da gente poder se expressar. Eu gosto de ler muito a Bíblia me ensina até como eu devo me expressar, ela me educa, é lindo. Você não precisa nem fazer um curso aqueles cursos avançados para você falar, se expressar bem, oratória. Se você se aprofundar aqui, próprio Espírito Santo, ele vai te delineando, ele vai te capacitando, te amadurecendo. É isso que Deus faz. E eu vou falar aqui acerca dos discípulos. Aqui em Mateus 13, ele vai falar a respeito da boa semente, que eram os discípulos. Mas os discípulos, o Senhor escolheu eles, porque eles são a boa semente, e escolheu aquele grupo, esse grupo de jovens inexperientes, que eram os discípulos, para atuar no mundo onde o maligno também estava plantado. Aqui vai falar de uma plantação que um Senhor, ele semeou a boa semente para que isso venha ótimas colheitas, mas o maligno, o invejoso, foi lá também e colocou uma má semente. E aquele dono, os funcionários, quando olharam no outro dia o campo, vão falar os discípulos, olharam e disseram: Senhor,
está misturado o joio e o trigo. O que nós vamos fazer? Vamos arrancar tudo. Ele disse: não, vocês não vão arrancar nada. Deixa do jeito que está, deixa crescer a boa semente junto com a má semente. E eu quero entrar a respeito disso, que a gente tem que saber conviver com as pessoas que são mal, as pessoas que não têm a nossa visão, que não têm o nosso discernimento, que não professam a nossa fé. Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, ele convidou pessoalmente cada um e montou um grupo de jovens inexperientes para segui-lo de perto. Jesus, ele foi chamando aleatoriamente cada um: você vem comigo, você vem comigo. Ele não forçou, ele convidou. E através do convite, eles viram algo diferente naquele homem que não tinha estatura, que não tinha formosura, como Isaías, ele descreveu lá em Isaías 53, que ele não tinha estatura, não tinha formosura, que olhasse para ele não daria crédito, mas quando ele abrisse os seus lábios, sairiam fontes de águas vivas, fontes que a gente bebe e a gente não tem sede. Sede do quê? Sede da palavra, sede da presença dele. Não é essa água comum que a Sabesp nos dá, não. Essa água a gente bebe cheio de cloro, a gente vai sentir sede de novo. Mas essa água é diferente, é a palavra de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele vai montar uma equipe de inexperientes, pessoas que eram totalmente inexperientes, assim como eu, como vocês. Todos nós somos inexperientes, porque não conhecemos Deus na totalidade, não conhecemos seus planos, seus projetos. Ele promete, ele lança as promessas, mas essas promessas muitas das vezes mexem conosco, porque não acontece no nosso tempo. É interessante que a sua escolha foi um pouco incomum, pois as características de personalidade que eles possuíam não eram tão recomendadas. Então, quando Jesus ele escolhe aqueles discípulos, aqueles jovens, eram pessoas que tinham personalidades diferentes, emoções diferentes. Era totalmente, eu posso dizer que eles eram alienados diante de uma sociedade que era corrupta, uma sociedade que tinha homens intelectuais. Eles eram pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas eram pessoas que tinham comprometimento naquilo que fazia. Eles não tinham conhecimento, mas tinham comprometimento com seus afazeres do dia a dia. Antes de conhecer Jesus, eles já tinham comprometimento. É interessante que eles não possuíam as suas características, muitas das vezes eram reprovadas. Eles eram tensos, irritados, impulsivos, eram pessoas inseguras, duvidosas, exclusivistas, egoístas, individualistas. E nós somos assim. Quem fala que não é, está mentindo. Alguma coisa dentro disso, nós também somos parecidos com ele. Às vezes ficamos irritados, ficamos impulsivos, às vezes inseguros, duvidosos, exclusivistas. Eu quero toda essa exclusividade para mim. E às vezes nós ficamos egoístas, sim, porque nós ainda não alcançamos uma natureza tão profunda de Cristo para entender que tudo isso o Senhor ele trabalha dentro de nós. E às vezes somos individualistas, sim, às vezes agimos assim, irmão. Mas em Romanos 2,11, repete aqui comigo, Romanos 2,11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O Senhor não fez acepção quando escolheu aqueles discípulos. Sabia que ia montar um time que ninguém queria montar, um time de várzea. Isso daí não sabe jogar, isso aí não sabe fazer isso aí não sabe fazer aquilo. Mas Jesus, ele pegou justamente os inexperientes com um objetivo. O objetivo está lá em Coríntios 1, versículo 27, não precisa abrir, que eu vou aqui falar rapidamente. No 27 vai dizer aqui a palavra do Senhor: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Quando Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, são pessoas que não têm um poder de reação, são pessoas que não têm força, são pessoas que não sabem lutar, elas não sabem usar as ferramentas adequadas por ser inexperiente. Então Deus ele começa a dizer: eu vim atrás daqueles que são fracos,
Eu vim atrás daqueles que, para confundir os fortes. Eu quero os fracos para confundir os fortes. Eu quero os leigos para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as coisas desprezíveis, as que não são para aniquilar, as que não são para que nenhuma carne se vanglorie para Ele. O que Ele está dizendo? Eu escolhi aqueles que são totalmente exclusos. Quem que quer escolher um time de pessoas que não é bom? Você, quando vai escolher um funcionário, quem tem empresa, quer escolher o que? O melhor funcionário. Até mesmo uma amizade, eu quero uma amizade boa, uma amizade que edifica, uma amizade que me ajuda, uma amizade que venha para somar, que venha para unir. E às vezes não é assim que Jesus fez. Jesus, Ele pegou um bando de alienígenas, pessoas inexperientes. Uns eram melancólicos, outros eram fleumáticos, outros eram sanguíneos e outros também. Eles eram coléricos, era assim, eles tinham as suas emoções diferentes uma da outra. E Jesus, Ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar em cima disso, em cima do seu temperamento, em cima das suas dúvidas, em cima da sua impulsividade, da sua insegurança, em cima da exclusividade, do egoísmo, do individualismo. Jesus, Ele vai trabalhar na nossa vida desta forma. Ele vai lá e escolhe esse grupo de pessoas. É interessante que provavelmente esse grupo de pessoas, eles não seriam as pessoas adequadas, dizendo assim, para gerenciar outras pessoas. Para gerenciar outras pessoas, tem que ser pessoas que têm estudo, né? Sim, aquela pessoa, ela tem estudo, ela está na mídia, ela é conhecedora, ela tem experiência, ela estudou isso, ela viajou, ela tem uma cultura. Então essa pessoa, ela sabe gerenciar pessoas. Mas aqui Jesus, Ele pegou um time totalmente para confundir os sábios, confundir os fortes, para que ninguém venha se vangloriar. Eu fiz, eu levantei eles. Não, Jesus está dizendo, eu vou fazer a obra. E nenhuma empresa talvez contrataria nenhum desse grupo, porque eles não tinham nada para oferecer para ninguém. Eram pessoas pobres, pessoas humildes, trabalhadoras. Eram pessoas que eram exclusas até mesmo a respeito da religiosidade. Havia ali Roma, que infelizmente o judeu, a nata judaica, a elite judaica, eles se contaminaram com Roma na política e excluía totalmente esse povo. Era um povo sofredor. Mas Jesus não foi no meio da elite, no meio dos sábios, dos intelectuais, não. Jesus, Ele foi no meio da pobreza, no meio da sociedade, no meio do urbanismo, para poder escolher os seus times. E assim que Jesus fez conosco. Glória a Deus. Vocês são a boa semente de Deus. Obrigado. Amém? Jesus não prometeu a eles um plano sem dificuldades. Jesus não prometeu para eles que não teria tempestades. Jesus não prometeu para eles caminho sem risco, trajetória sem acidentes. O que eles seriam um super cristão. Olha, eu vou fazer de vocês um super cristão. Não se preocupa que vocês não vão passar por dificuldade. Não se preocupa que vocês não vão passar por tempestade. Jesus não falou nada disso. Falou, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas tenha bom ânimo, que eu estou contigo. Tenha bom ânimo, que eu vou te ensinar. E às vezes nos sentimos assim, inato, inadequado. Nos sentimos para baixo. Pastor, mas eu não sei nada. O que eu faço? Eu não sei fazer nada. Como que você não sabe? Em 2 Coríntios 3, versículo 5 diz, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que você não é capaz, Deus, Ele te dá para você ser capaz, para que Ele seja glorificado na sua vida. É Ele que tem que ser reconhecido, não é o homem. Quando eu levanto uma pessoa, vai lá, vamos falar aqui, vou fazer aqui uma comparação. Quando tem um jogador que está se destacando num time, tem um olheiro, né, assim, vê que ele é bom, eu vou lá, vou investir, e quando ele investe, ele se torna um grande jogador. Quem que leva a fama não é somente jogador, mas um investidor. Cristo não é diferente. Cristo, Ele age pelo bem daquela pessoa crescer, não quer tirar proveito de nada disso. Ele quer ver aquela pessoa no bem-estar, levantada, enfrentando
as dificuldades, que ela tenha uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida que tenha domínio sobre todas as coisas. Cristo, Ele não quer nada em troca, Ele só quer que você se levante. Obrigada, Jesus. Então Ele é um investidor que não quer nada em troca, só obediência. Só ouve a minha voz e me obedeça, para que você alcance muito mais. Aleluia. E a Bíblia vai dizer mais. Jesus não prometeu para eles um plantio sem dificuldades. Olha, vocês vão semear, mas fica tranquilo, tá? Que vocês não vão ter dificuldade. E às vezes ocorre na nossa vida. Às vezes a gente está aqui buscando o Senhor, nós fazemos nossos trabalhos sociais, nós convidamos pessoas para que possam estar juntamente aqui conosco, mas parece que aquela semente ela não vai crescer, não é isso? Parece que aquele plantio não vai dar certo. O tempo ele é de Deus. Só lança a semente. O crescimento vem de Deus. Paulo certa vez ele disse, estava Paulo e Apolo, a igreja estava dividida, aquele povo estava dividido. Apolo um homem eloquente da palavra, Paulo também um homem eloquente, mas Apolo não tinha o que Paulo tinha. O que? Fala, igreja, o que? O Espírito Santo de Deus é o que você tem. Apolo ainda não conhecia, como Paulo conhecia, como nós o conhecemos. Ele diz, olha, Apolo ele pode ter semeado, e eu rego, mas aquele que semeia, aquele que rega, não é coisa alguma, porque quem dá o crescimento é Deus. O que está dizendo? Nem eu e nem ele somos nada, mas quem é tudo é aquele que dá o crescimento. O que está dizendo? A sua semente ela vai germinar no tempo certo de Deus. Por isso que Salmo 126, versículo 6, aquele que sai andando e chorando ao semear a sua preciosa semente, aquele que sai andando e chorando, às vezes é com lágrimas que nós buscamos ao Senhor, às vezes é com lágrimas que nós viemos ao culto. Só o Senhor sabe, tem dia que nós passamos por tantas dificuldades, tantas lutas, uma opressão, mas a gente não pode deixar que o diabo coloque isso na nossa mente, porque nós somos mais que vencedores. Se a gente colocar isso na nossa mente, eu não vou conseguir, eu não alcanço, não dá, ou é força, mas não tem força maligna, tem a luz. Você tem luz, e a luz ela impacta as trevas ela vai agir, mas ela não vai ser bem sucedida. Tudo depende de como eu interagir no momento das dificuldades. Esses homens, esse grupo, Jesus não prometeu a eles um plantio sem dificuldades, e nem que eles não passariam por algumas tempestades, mas para eles ter bom ânimo ali, o Senhor estava desenvolvendo ele para coisas maiores. Em Filipenses 1, versículo 6, recita junto comigo: a boa obra que Ele começou em mim, na minha família, nas minhas amizades, nos meus filhos, nos meus pais, na minha mãe, nos meus amigos, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Amém? Então aquele que é fiel e justo para aperfeiçoar as nossas fraquezas na vida de Cristo. Filipenses 1, versículo 6 fala sobre isso. Aquele que é fiel e justo, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar em mim, em vós e todos aqueles que nós apresentamos. É a semente, é Ele que vai regar, é Ele que vai colocar como se fala, os adubos necessários para dar o crescimento nessa semente. Semente, no sentido figurativo da palavra, é aquela pessoa na qual você apresenta em oração, ou a nossa vida. Senhor, não está acontecendo, mas eu estou te aperfeiçoando. Mas Senhor, eu caio diversas vezes, às vezes eu me sinto tão fraco, tão desanimado. Parabéns, porque às vezes eu também me sinto assim como pastor. Eu não sou super crente, eu não sou perfeito, o perfeito é Cristo. Mas a Bíblia diz: se eu buscar Ele na minha fraqueza, é na minha fraqueza que Ele vai me tornar forte. Porque quando eu dou a liberdade para Cristo agir sobre a minha vida, sobre as influências que impedem de eu crescer, de eu ser bem sucedido
naquilo, o próprio Espírito Santo, o Consolador, ele vai agir, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. Amém, igreja? É interessante, mas Jesus prometeu forças nas perdas, sabedoria nas dificuldades e consolo no desespero. Ei, o Senhor está dizendo: eu sou aquele que te dou forças nas suas perdas, eu sou aquele que te dou sabedoria nas dificuldades, e eu também sou aquele que te consolo no momento da angústia. É Ele. Amém? Glória a Deus. Esses discípulos, eles sofreram perdas por conta da sua renúncia. Eles sofreram o quê? Repita comigo. Os discípulos, eles sofreram perdas por conta da sua renúncia. O que eles renunciaram? Tudo por Cristo. Nós temos que largar tudo. Existem situações na nossa vida que a gente tem que renunciar. Sem renúncia não tem salvação. Sem renúncia não há um coração contrito. Então existem situações que eu tenho que renunciar. Eles renunciaram tudo que estavam fazendo. Tudo. Por que eles renunciaram? Porque eles viram algo diferente naquele homem. Eles viram algo diferente naquela pessoa. Quem é este que nos escolheu? Esse que não viu os nossos defeitos, as nossas estruturas. Somos pessoas imaturas, somos pessoas, cada um tem um temperamento diferente. Ele nos uniu, nos agrupou. Quem é esse que manda a gente ir lá para Samaria, sabendo que em Samaria existe uma inimizade entre um e outro? Eles são inimigos mortais. Ele fala para a gente ir para Samaria justamente para isso, para quebrar o mal. Samaria era a semente do mal, porque isso foi plantado lá atrás. E eu falou: eu não vim para condenar, eu não vim para destruir, não, eu vim para criar vínculos. Eu quero que vocês criem um vínculo através de vocês vão criar pontes, através do que vocês estão aprendendo, o que vocês são, as imperfeições que vocês têm. Olha para vocês, como eu chamei vocês, justamente para isso, para você olhar também as demais pessoas, que elas também são imperfeitas, assim como você. Eu lembro que certa vez eu falei que eu ia fazer uma visita em um determinado local para poder orar. Uma pessoa que estava possessa de demônios, as pessoas oravam e aquilo não saía. Aquela pessoa já estava acorrentada, era um jovem que vivia acorrentado, atormentado. Muitas pessoas foram orar lá e não conseguiram. Eu peguei e falei assim: eu vou lá. Aí ele pegou e falou assim: mas você vai assim de bermuda? Eu estava trabalhando, era no sábado. Eu falei: eu vou lá. Eu falei assim: com bermuda ou sem bermuda, eu vou desse jeito. Se o Senhor falar para mim, eu vou. E aquele demônio que está ali encarcerando aquela mente, aquela vida, vai sair em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo falou para mim, dentro do meu coração: ele está te julgando pela tua aparência? Agora fala para ele quem ele era lá no passado. Eu não sabia nem do passado dele. Espírito: ei, você bebia, você era cachaceiro, você vivia escondendo bebida no seu bolso para trabalhar, você se escondia, mas Jesus te escolheu do jeito que você era. Agora você julga as pessoas pela aparência. Que Jesus é esse que você está servindo, irmão? Ele começou a chorar, porque a gente tem que olhar para a nossa natureza, da onde Ele nos tirou, antes de julgar e rotular alguém. Hoje eu estou bem, hoje eu estou aqui, sou pastor, amém, glória a Deus. Mas espera aí, eu tenho um passado negativo, mas Deus ele joga lá no mar do esquecimento toda a podridão do meu pecado, todos os meus erros foram lançados lá e fez de mim uma nova criatura. Hoje eu sou transformado, assim como vocês também são transformados, e a mesma transformação que Ele queria fazer através dos discípulos, Ele está fazendo em nós, e nós vamos fazer pessoas também se transformarem através das nossas vidas, porque elas vão ver um brilho diferente em nós. Glória a Deus. Eles sofreram perdas por conta da renúncia, teve que renunciar por conta de Cristo, mas tinha uma esperança que, mesmo sofrendo a pressão do sistema religioso, porque o sistema religioso ele é preconceituoso. Eu fui ter uma reunião com uma certa pessoa, ela é diretora de escola, a respeito de uma certa situação. Ela falou: essa sua fala é meio que preconceituosa, falando para mim, porque eu falei: eu sou pastor, então ela já me olhou de maneira diferente.
Ela olhou a minha pessoa, ela não esperou nem eu falar, mas estou vendo que essa sua conversa, esse dialeto, esse seu diálogo é meio preconceituoso. Eu falei, sim, você não me conhece, então ainda. O fato de eu ser um pastor não significa que eu tenho uma mente fechada, eu sou um religioso, que eu excluo as pessoas, não. Eu convido um dia você ir lá na igreja. Se Jesus não te tocar em você e abrir a sua visão e a sua mente, esse Jesus, então não é o Jesus que eu sirvo. Comecei a falar de Jesus, e Deus foi dando sabedoria. E esse não é a visão. Cristo, ele não veio para condenar, Cristo, ele não veio para excluir. Então, antes de eu entrar no mérito do assunto, na profundidade da palavra, escuta primeiro o que eu vou falar. E ela se calou, e Jesus falou. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então, eles sofreram perdas por conta da renúncia, mas tinham esperança que, mesmo sofrendo a pressão do sistema religioso, que é preconceituoso, toda pessoa que é religiosa, ela vai apontar, julgar e rotular. Ela vai agir o quê? A lei da religiosidade. A religiosidade, ela mata. A religiosidade, ela afasta as pessoas de Cristo. Aí eu aceitei Cristo, mas é religioso. Desculpa, então você não aceitou Cristo. Cristo não é religião. Cristo é um ato de fé. Ele é santo. Ele chamou homens que eram livres, jovens que eram livres. Nós éramos escravos de Satanás, vivíamos nas trevas, como ovelha desgarrada, mas Ele nos chamou, e hoje nós não somos mais uma ovelha desgarrada, e nós não somos mais refém das garras de Satanás, porque nós somos libertos e transformados pelo sangue de Cristo. É isso que nós temos que colocar. Pecado, ele não tem poder sobre a minha vida. A tentação, ela vem, mas eu posso fazer o que? Ele diz em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resistir ao capeta, ao diabo, e ele fugirá de vós. Está sofrendo qualquer tipo de tentação, seja profunda, intensa, a Bíblia diz: se rende ao Senhor, é Ele que vai te ajudar, porque as tentações que são no mundo espiritual você não vê, mas o Senhor, Ele tem o domínio para poder te ajudar, porque tudo está o que? Diante dos teus olhos, em nome de Jesus. A religião traz preconceito, então esses homens sofreram a pressão do sistema religioso político, porque o que eles estavam fazendo, isso começou a gerar conflitos no meio da política, começou a gerar conflito no meio de toda aquela situação. Então eles estavam sendo uma pedra no sapato do governo, quer queira, quer não, porque Roma, César, ali eles que comandavam, e falavam que havia um novo rei. Pera, um novo rei? Quer dizer que eu vou perder o meu trono para um judeu, para um homem simples? Mas Jesus falou: não, esse reino não é daqui, não é terreno, esse reino ele é celestial. Então eles tinham medo, porque Jesus, ele atraía as multidões. Eu vou chegar numa parte boa, irmãos, uma parte profética. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então eles sofriam a pressão religiosa, a pressão política e os seus opositores, os invejosos. Eu falei aqui, vou repetir: você, quando está crescendo, pessoas que te amam vão ficar felizes pelo teu crescimento. Pessoas que realmente são seu amigo, eles querem ver você bem, mesmo que você seja melhor do que eles, mas ele vai se sentir bem, graças a Deus. É isso. A Bíblia diz que nós temos que desejar o próximo aquilo que nós queremos para nós. Mas é um ímpio, desejo o melhor para ele. Mas é filho do capeta, desejo o melhor para ele ser liberto dessa pressão de Satanás. Senhor, eu desejo, Senhor, que ele seja, em nome de Jesus, um instrumento nas tuas mãos. Senhor, liberta aquela pessoa, liberta da religiosidade, liberta de toda a cegueira. A sua palavra tem poder, é uma semente que você está lançando. Tudo que nós vivemos é uma semente, nada é permanente, tudo é uma semente. Então ele sofria isso. É interessante, irmãos, que eles apoiavam a sua fé em Cristo,
Eles apoiavam a sua fé em Cristo. Cristo, onde Cristo ia, estava. Onde Cristo ia, então eles apoiavam toda a sua fé em Cristo. E nós vemos evidência disso. Quando estavam numa tempestade, tiveram dúvida, foram lá: mestre, nós estamos perecendo, nós vamos afundar, mestre. E você está aí dormindo? Está dormindo, mestre? Olha, nós estamos aqui perecendo, nós estamos assustados. E Jesus estava onde? Na polpa, descansando, mas estava sob o domínio, o governo dele. A carne estava dormindo, mas o espírito estava ativo. Em 1 Coríntios 15:45 diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Ele estava dormindo, mas o espírito estava atuando. Ele estava no domínio sobre tudo, não perdeu o domínio de nada. Os discípulos eles eram experientes em navegações, mas fugiu do controle ao ponto de chegar o quê? Acordar o mestre. Aí Jesus levanta, acalma tudo, e ele vai dizer uma palavra linda: homens de grande fé, homens que põem café, homens de pequena fé. Vocês não aprenderam nada ainda comigo, mas vocês vão aprender. Jesus, ele falou isso para despertar neles o interesse. O que eu vou fazer, vocês também irão fazer. É despertar o interesse dentro de nós, que nós temos domínio sobre tudo no mundo espiritual. Amém? Eles apoiavam sua fé em Cristo, e quando este foi crucificado de uma forma desumana, parecia que seus sonhos haviam sido frustrados. A gente vê isso com os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam frustrados. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, onde a promessa de Joel será derramada sobre toda a carne. Mas eles olharam para a crucificação de uma forma desumana. Acabou os nossos sonhos, acabou os nossos projetos. Aquele homem que haveria de vencer, ele está morto, foi morto no madeiro de uma forma tão humilhante. E nós ficamos sem um líder, nós ficamos sem uma pessoa para gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O que será de nós? Eles estavam totalmente como as ovelhas perdidas. E Jesus sabia disso, porque Jesus era o pastor não está lá, as ovelhas ficam sem direção. Mas eles ainda não confiaram no poder da ressurreição, porque a mente deles estava fechada, os nossos olhos também. Eu quero dizer nessa noite, lá em João, Evangelho de João, versículo 6, versículo 9, João 9, capítulo 9 de João, vai dizer a respeito de uma cegueira. Um homem que era cego desde nascença, e era um sábado. O sábado não podia, era Shabat, eles falam Shabat. Shabat é o dia que eles comemoravam. Eles não podiam fazer nada no sábado, nada, não podia trabalhar, era um dia de descanso geral. Mas Jesus não podia nem operar milagres. Mas Jesus, ele foi e fez um milagre no sábado. A graça dele se estendeu sobre aquele homem que não tinha visão, mas tem um propósito do Senhor a respeito disso. E aquele homem, quando foi curado, e aquele homem, quando começou a ir, os fariseus começou a questionar, dizendo, primeiro foram os amigos dele, começaram a questionar: tu está enxergando? Eu estou enxergando, mas quem que te curou? Foi um homem que me curou, foi um homem, ele fez algo diferente. Eu já vi fazer milagres, mas assim, da visão ao cego, da maneira que ele fez, é algo diferente. Então você não era cego? Sim, eu era cego desde nascença. Não, você não era cego, porque você está enxergando. É impossível você enxergar. Os próprios amigos não estavam acreditando na vitória dele. Eles estavam ali colocando coisas negativas. É que nem quando minha esposa estava com um tumor. Irmão, eu subia no monte, orava a Deus: Deus, se é um propósito do Senhor, se ela ainda não tem experiência contigo, eu creio que isso é uma experiência que ela terá com o Senhor. O Senhor há de fazer um milagre, porque todos nós temos que passar por uma experiência com Deus, para você estar próximo dele, para mostrar que Ele é o teu Pai, é Ele que está no controle de tudo. Aí fez exames, constou, fez outro, constou. Aí eu falei: vamos orar, não passa para ninguém. Ela já deu esse testemunho. E ali, sofrendo por dentro, chorando, mas confiante.
confiante. Eu creio que Deus vai te fazer um milagre. E eu fiquei com essa mentalidade. Eu não vou deixar que o inimigo coloca o joio na minha boa semente. Se ele tiver que colocar uma semente, eu não vou me contaminar nem me corromper por ela, porque Satanás ele não tem o poder de destruir a sua vida, mas ele pode corromper a sua fé, ele pode corromper a sua confiança em Deus e colocar dúvidas. Eu falei, não vai entrar dúvidas aqui. Se eu tenho que conviver com este mal, eu vou viver com este mal, mas não vou me deixar me contaminar com este mal, até que o Senhor faça a colheita, que é o milagre dele. Aí quando ela foi e mostrou lá os exames, fez outros exames, ele apalpou, viu que não tinha nada, foi impossível, olhou os exames, mas estava aqui, cadê? Estava aqui, não está aqui, indignação do diabo, estava aqui, como que isso aconteceu? Você está entendendo? O diabo muitas vezes ele quer fazer isso, quer questionar o milagre que Deus fez na tua vida. Ele quer questionar impossível, não, estava aqui, mas Deus deu a vitória por intermédio de Cristo. Por isso que em Coríntios 2, versículo 14, que diz, mas graças a Deus que nos faz triunfar por intermédio de Cristo, porque nós somos o bom cheiro suave de Deus. Você inala perfume do Senhor, você é a essência de Deus, você é a boa semente dele, e boa semente, mesmo que em terra ruim, ela vai crescer. Você é a boa semente de Deus. Aleluia. Esses homens, eles ficaram estagnados, eles ficaram tristes, e voltando ao texto, aquele amigo estava inconformado. Aí chegou os fariseus, começou a perguntar, onde tu vai? Tu não era cego? Sim, eu era cego, mas quem que te curou? Ah, foi um homem que me curou. Um homem te curou, mas não sabe, não pode curar, porque se não sabe que ele está curando, isso não é filho de Deus, é filho do capeta, é filho do diabo, é de Satanás. Então assim, eles estavam seguindo o quê? A religiosidade. Eles não estavam crendo porque eles estavam cegos. O diabo ele faz isso, ele tenta nos cegar o nosso entendimento para que nós não vejamos solução no futuro. Ele quer que você enxergue o presente, só o presente e o passado, futuro não. Mas Deus ele abre, ele rasga o mundo espiritual e mostra para você, o futuro é este. Você quer ser curado, então você vai ser curado. Você quer alcançar uma vida próspera, então busque que você vai alcançar uma vida próspera. Você quer libertação para a sua família, continua renunciando, buscando e perseverando. O que é perseverar? Mesmo quando eu não tenho forças, persevera, porque a sua perseverança é onde traz força na sua fé. E foi lá os fariseus, não, aí foi lá, questionou de novo, mas como pode você ser curado? Então você não era cego, sim, eu era cego, e tinha testemunhas oculares. Aí chamou os pais, foram perguntar para os pais, eu já preguei sobre isso. Só que quem professasse Cristo naquela época, era a morte a sentença. Então os pais sabiam disso, que ele falou assim, eu não vou falar nada. Primeiro, ei, é seu filho? Sim. Como que ele foi curado? Não sei não, eu não congrego na mesma igreja que a dele. Onde ele foi curado lá, não é a mesma igreja que sou eu. Ó, ele é de maior, você pergunta para ele, ele não tem nada a ver com o que aconteceu, ó, debandou. Aí ficou o fariseu de novo com aquilo lá, ó, com a pulga atrás da orelha. É assim que o Senhor faz com o diabo. Às vezes o diabo ele tenta nos atormentar e coloca a pulga atrás na nossa orelha com preocupações. Aí o Senhor foi lá, reverteu toda a situação. Agora eu vou ser uma pulga atrás da orelha. Senhor, estou respeitando a sua autoridade. Eu vou ser uma voz no ouvido deles que vou incomodar eles, porque foge das ciências humanas. Mas como pode? Não pode. Mas esse homem curou no sábado. Não pode acontecer isso. E começou a interrogar ele novamente, aquele cego. Eu já falei para vocês que aquele homem me viu e foi lá e ele me curou. Eu era cego desde nascença. Aí eles ficaram inconformados, não acreditando, foram lá e perguntaram novamente, mas como que pode? Me conta os detalhes de como aconteceu. Aí ele pegou e disse, olha que lindo que esse homem fez. Porventura, nas escrituras não está escrito assim? Porque para fazer o que ele fez, somente Deus pode fazer. Porque eu não tinha visão e esse homem me deu visão.
E os fariseus falaram: peraí, você está pregando para nós? Nós conhecemos a Torá. Vocês conhecem a Torá, a letra, mas vocês não conhecem ainda o poder desse homem. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? 3 coisas. Primeiro, fala assim, primeiro, quando esse homem ele não enxergava, ele não era problema para ninguém. Ninguém nem dava a mínima para ele. Mas quando esse homem passou a enxergar, os seus amigos se tornaram os seus inimigos, porque não acreditaram no milagre dele. O que esse homem está enxergando? Não, a gente não está enxergando, mas ele está. Tem pessoas que não vão receber a bênção que você vai receber. E elas vão ficar estagnadas, revoltadas. Por quê? Porque isso é inveja. O que Deus vai fazer na sua vida. Segundo, os familiares também não vão querer nem acreditar. Eu não sei de nada, se vira com eles. Então, infelizmente, os amigos que eram amigos não ficaram felizes porque ele passou a enxergar. E a família também ficou indignada e se excluíram. Em vez de louvar, adorar, engrandecer, deixou de lado o filho, deixou lá. Aí chegou os fariseus. Os fariseus são os religiosos que não vão acreditar na manifestação de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, recebe aí, Ana Clara, em nome de Jesus, recebe algo da parte de Deus. Tudo que está amarrado, tudo que está travado, eu lanço uma palavra profética, eu libero sobre a tua vida, que o Senhor venha destravar tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês querem enxergar? Aleluia. Vocês querem enxergar? Amém. Sim ou não? Sim. Vocês querem enxergar? Em nome de Jesus. Além da visão ótica natural? Glória a Deus. Senhor, eles querem enxergar aquilo que eu enxergo. A tua palavra diz que o profeta não é para mostrar o defeito de ninguém, ele não veio para isso. Mas o profeta ele veio para ensinar o caminho. E o Senhor ensinou os caminhos aos discípulos. Aqueles homens estavam, Senhor, se sentindo fragilizados de tudo que ocorreu. E aqueles cegos, Senhor, todos ficaram indignados, Senhor, em vez de louvar e engrandecer pela vitória daquela pessoa, eles ficaram, Senhor, indignados. É assim que as trevas ficam. Senhor, eles querem enxergar, Senhor. Eu vou dizer algo em nome de Jesus. Quando nós passamos a enxergar da maneira que Deus quer que nós enxergamos, se prepara, porque os seus amigos podem se tornar os seus inimigos. E muitas das vezes as famílias podem não acreditar na libertação que Deus está fazendo sobre ti. Até aqueles que são religiosos, que muitas das vezes te acompanham, não vão acreditar, vão dizer: há tanto tempo eu estou na igreja, há tanto tempo, você em tão pouco tempo, você recebeu uma vitória grandiosa como esta. Não, Senhor, faça eles enxergar, Senhor, tira a escama dos olhos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eles apoiavam sua fé em Cristo, e quando esse foi crucificado de uma forma desumana, parecia que seus sonhos haviam sido frustrados. Mas as sementes germinaram no espírito deles. A semente que Jesus lançou sobre a vida deles começou a germinar no calor das dificuldades, no calor dos obstáculos. Eles começaram a entender o significado da morte de Cristo. Eles começaram a ter discernimento a respeito do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens que estavam fragilizados, aquelas pessoas que tinham temperamentos diferentes, que ninguém dava a mínima para eles, mas Jesus ele montou um time e começou a aperfeiçoar. E ele disse: eu derramarei sobre ti o Espírito Santo de Deus, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Eles apoiavam a sua fé nessa promessa, nessa esperança. É interessante porque quando Jesus chamavam eles, eles não sabiam nem o que iriam fazer, nem para onde iria. Jesus: nós vamos para lá. Eles iam. É como diz lá em Eclesiastes 11, versículo 5: assim como tu não sabes o caminho do vento, para onde vai, para onde vem, assim são os planos de Deus sobre a nossa vida. Nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos
compreender. E quando Jesus falava em parábolas para ele, aquilo dava um nó no cérebro dele, nós não entendemos nada. Mesmo não entendendo nada, mas eles confiaram em Jesus. Glória a Deus. Você não precisa entender nada, você só precisa confiar em Jesus. Só isso. Só confia em Jesus. Só confia em Jesus. Eu vou repetir de novo. Só confia em Jesus. Senhor, eu não aguento. Senhor, está difícil. Senhor, uma hora eu me levanto, uma hora eu caio. Eu tento persistir, mas chega uma hora que eu estou fraco. Jesus conhece da sua estrutura e sabe que você é pó. Ele conhece que neste mundo não é fácil. Ele esteve aqui, ele passou por tudo isso, até pior. Ele venceu, ele disse: eu venci, e vocês também vão ser vencedores. Aquele grupo que eram pessoas excluídas, semi-analfabetas, que chegou ao ponto, lá em Atos capítulo 4, dizer: quem são esses homens eloquentes, que falam de uma forma tão sábia, de uma forma com legalidade, sabem o que estão falando? Quem são esses? Aí um vai dizer assim: esses daí são aqueles que andou com Jesus, são aqueles que eram excluídos, aqueles que tinham temperamentos diferentes um do outro, aquilo que ninguém dava nada, nem a sociedade, essas coisas que era louca para o mundo, está confundindo nós que somos sábios. Essas pessoas que eram fracas na fé, ela está se fortalecendo a nossa fé neles. Olha quem eles eram. Mas Jesus era o filho de um carpinteiro. Mas é isso que Deus fez. Ele veio por baixo na humildade, para que fôssemos ricos da sua presença. E aqueles jovens, homens que estavam todos aflitos, que negavam a Cristo, o outro que saiu correndo no Getsemane, aqueles que estavam com medo de tudo o que aconteceu, a mente deles estava encarcerada, presa. Alguns voltaram às suas origens como pescador, mas Jesus estava ali na praia, eles estavam pescando, e quando viu aquele homem acenando, ele falou: aquele homem, ele é diferente, esse homem é Jesus. Um deles mergulharam na água, foi ter com Jesus. Jesus, ele disse: eu não chamei vocês para voltar para o passado, eu não chamei vocês para viver o passado, eu chamei vocês para viver uma era de um futuro promissor e de sucesso. Amém? Glória a Deus. Jesus morreu, foi crucificado, desceu ao túmulo. Alguns falam que ele tomou a chave da morte. Não, ele sempre teve a chave, e sempre esteve, está e estará no controle de tudo. Essa quarta profética venha libertar as nossas mentes, que venha libertar, curar a gente de dentro para fora. Se vocês querem enxergar mais a respeito de Jesus, não adianta somente ler e meditar, porque Bíblia vai falar de história, vai falar de algo que aconteceu, mas se eu me aprofundar na meditação, a Bíblia diz que eu vou conhecer o homem que viveu esta história. Eu não vou conhecer somente a história, eu vou conhecer o homem que viveu esta história. Aleluia, Jesus. Sabe o que Jesus mais quer de nós? Intimidade. Ele quer só isso, intimidade com Ele. E como eu faço intimidade com Ele? É renunciar a muitas coisas que nos impedem de ter mais intimidade com Ele. Mas eu faço em casa, não é o suficiente. Eu tenho que buscar mais Ele, me aprofundar, mergulhar cada vez mais na presença dEle. Os discípulos, mesmo sem orientação nenhuma na mente deles, eu não sei o que Jesus vai fazer, para onde nós vamos, para onde nós iremos, mas estamos confiando que Ele é o Filho de Deus. Nós cremos que na Torá, que Moisés e Isaías falou a respeito do Messias, nós cremos porque Ele é diferente. Ele não nos julga, não nos aponta, nos rotula. Ele é diferente, Ele é manso. As suas palavras,
Ele constrói aquilo que está destruído dentro de nós. Ele nos dá esperança. Os nossos sonhos que são frustrados, Ele fala que os nossos sonhos podem ser realizados. É isso que Jesus faz. Tudo aquilo que muitas das vezes Satanás ele tenta contaminar a nossa mente, porque nós permitimos. Jesus ele vem, ele conserta tudo, ele alinha tudo. Ainda ele fecha o parênteses: vocês são mais do que vencedores. Aleluia. Vocês estão além do primeiro lugar. Em nome de Jesus. E para encerrar, em Coríntios não, 1 Pedro 1:23, presta atenção, não precisa abrir. Olha o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro: sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados, nós somos uma semente não corruptível, nós somos uma semente incorruptível. O que é corruptível? Algo que é podre, que não serve para nada. Mas ele está dizendo: vocês não são podres, vocês são limpos, e vocês sempre serão úteis para algo, não somente para Deus, mas para a vida de alguém. E diz mais: porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Está dizendo, toda a soberba, toda a riqueza que o homem conquistou, para nada serve, Mas diz assim: secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, que você é uma semente, a boa semente incorruptível. Amém? Põe de pé, vamos orar.